Fim de jogo, Inter 1, Flamengo 1 em uma das melhores partidas dessa atual edição do Campeonato Brasileiro. Mas embora nós tenhamos visto um dos melhores jogos deste campeonato, uma coisa chamou muito a atenção. O Inter novamente foi assaltado dentro do estádio Beira-Rio. E agora quem vai falar contigo não é o jornalista Lennon Haas que tu acompanha, até porque a gente tem essa confiança, a gente sempre tem esse papo muito reto por aqui, mas o colorado Lennon Haas. Vá tomar no cu. É sempre a mesma merda nessa várzea desse campeonato brasileiro. É sempre a mesma palhaçada. O Inter tem que desistir de qualquer chance de ganhar essa bosta desse campeonato. Eu não tô dizendo que se o Inter vencesse hoje ganharia o Campeonato Brasileiro, até porque é algo muito difícil. Botafogo tá muito à frente, mas o que nós vimos hoje novamente foi um escândalo dentro do estádio Beira-Rio. Essa porcaria dessa instituição chamada CBF tinha todos os árbitros à disposição para esse jogo. Todos! Porque é o único jogo dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Eles colocam o árbitro mais inexperiente nessa partida. Um árbitro de 27 anos de idade, que veio dentro do estádio Beira-Rio e prejudicou o Internacional. Se o Inter perde, se o Inter empata jogando bem como foi hoje, eu aceito, tudo bem, faz parte do futebol. Nem sempre o que tá melhor em campo vence a partida. Acontece essas coisas. Mas o que a gente não pode admitir é o Internacional ser novamente prejudicado por uma arbitragem catastrófica como foi na noite de hoje. E óbvio, o pênalti do Thiago Maia foi claríssimo. Aliás, terceiro pênalti em 3 jogos do Thiago Maia. Mas o Inter teve ao menos 2 lances, para não dizer pênalti, claro, 2 lances muito polêmicos, que o VAR sequer chamou. Agora tu me diz, torcedor colorado, se aquela mão do Gerson na cara do Wesley ou aquela mão do jogador do Flamengo foram menos pênalti do que aquele escandaloso que deram na rodada passada pro mesmo Flamengo contra o Juventude. Foi menos pênalti? Lá o VAR chamou e o árbitro acabou marcando, o árbitro acabou dando aquele pênalti polêmico. Hoje o VAR sequer chamou. Pra que tem essa bosta dessa imagem? Por que tem essa merda desse sistema do VAR se não é utilizado como deveria? É utilizado conforme o critério tirado do cu desses profissionais. Desculpa o palavreado, gente, fazia muito tempo que eu não me estressava numa partida de futebol. E tu sabe que não é do meu feitio vir aqui gritar, fazer fiasco, mas foi extremamente estressante. Eu admito que o Inter não consiga resultado dentro do campo, jogando futebol. Só que hoje o Internacional foi prejudicado. O VAR tinha que, no mínimo, ter chamado o árbitro para ver os 2 lances. Não foi chamado. E mais, a transmissão da televisão que passou o lance do Thiago Maia em diversos ângulos mal mostrou os 2 lances do Flamengo. Parece que é um sistema de merda para prejudicar sempre os times que não são do eixo Rio-São Paulo. Até quando? Até quando o Internacional vai ser prejudicado sempre nessa mesma porcaria de Campeonato Brasileiro? Até quando o torcedor vai ter esperança de um dia, quem sabe, o Inter conseguir chegar nisso? Atingir o seu objetivo nesse campeonato, sendo que é sempre a mesma várzea. Começa ano, acaba ano, é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo escândalo. Eu até admitiria, torcedor, que o árbitro fosse no VAR e por entendimento dele dissesse, olha, eu vi, acho que não foi pênalti, mas se quer chamar... Isso não existe. Mas enfim, falando novamente da partida, o Inter jogou novamente um grande futebol e, ao meu ver, hoje no Campeonato Brasileiro o Inter joga o melhor futebol do país, porque é um time muito constante, independente do placar. Hoje estava perdendo e atacando de maneira muito organizada. Não seria nem um exagero o Inter conseguir a virada do jogo ali na reta final da partida. Então o Inter está jogando muito futebol, é um time muito bem treinado, com características muito bem definidas, com estilo de jogo muito bem definido pelo técnico Roger Machado. Uma pena que o resultado não veio, uma pena que a vitória não veio e o Inter não conseguiu entrar no G4, que é o seu grande objetivo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas dado o futebol apresentado nas últimas partidas e dado o futebol apresentado hoje, eu tenho a certeza, torcedor colorado, que é questão de tempo, pouquíssimo tempo para o Inter entrar no G4 do Campeonato Brasileiro e não sair mais. Óbvio que o resultado
resultado de hoje, apesar da boa atuação, foi broxante. Afinal, a gente ainda sonhava, alguns torcedores ainda sonhavam, quem sabe, com uma possibilidade remota de título. Agora se tornou praticamente impossível. Mas serviu para o Inter manter a invencibilidade agora de 12 partidas sem perder, uma enorme invencibilidade, e para mostrar novamente que o Inter é um time que pode bater de frente com qualquer time do futebol brasileiro. E outro destaque muito importante da partida foi o gol do Ener Valencia. E não somente o gol. Nós vimos o Ener Valencia entrando muito confiante, disputando bola como há muito tempo a gente não vinha, mostrando um pouco daquele Valencia que a gente viu no ano passado. Quem sabe seja um reinício, seja um novo ciclo para um jogador que eu já falei por aqui, que tem futebol, já mostrou futebol e pode recuperá-lo. E só para não dizer que tudo são flores no Internacional, ao meu ver, o destaque negativo hoje, o único erro do Roger, foi não ter tirado o Alan Patrick para colocar o Gabriel Carvalho, ter tirado o Bruno Tabata do jogo. Ao meu ver, o Alan Patrick teve um jogo muito apagado, foi muito bem marcado, e a gente sabe quando ele é tão bem marcado assim, geralmente acaba desaparecendo um pouco mais. Eu teria colocado o Gabriel Carvalho jogando centralizado, que é onde ele joga, onde ele atuou melhor nesse ano, e deixado o Bruno Tabata em campo. Ou seja, tiraria o Alan Patrick e colocaria o Gabriel Carvalho. Mas, ao meu ver, o único erro do técnico Roger Machado na partida, e repito, infelizmente o resultado não veio, mas o Inter novamente mostrou um futebol de encher os olhos e de dar mais esperança pro torcedor colorado. São 12 jogos de invencibilidade. E agora, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero ter o comentário por aqui. O que tu achou da atuação do Internacional na noite de hoje? E da arbitragem? Tu concorda comigo? Tu acha que eu tô exagerando? É uma opinião, tu pode ter, não tem problema nenhum. Deixa aqui nos comentários. E se tu gostou desse vídeo, tu é colorado, não conheceu o canal? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!